Bom dia, eu sou Gustavo Gaeta. Hoje nós vamos apresentar o trabalho de matemática sobre itinerários. O meu grupo sou eu, o Ismael, o Henrique e o Nicolas. Hoje a gente vai entrevistar a professora de Fundamentos de TI, Gabriela Sena. Bom dia, professora. Bom dia. A gente queria fazer uma entrevista aqui de matemática. Posso começar? Pode. Tá, primeira questão. Quais conteúdos matemáticos você consegue observar aplicados no seu itinerário diário? Pensando na minha área de conhecimento, os principais conteúdos que a gente tem dentro do técnico é a lógica de programação. A gente usa muito cálculo de média, porque nesse começo a gente trabalha muito esses cálculos mais básicos, a fazer cálculo de salário, cálculo de nota com os estudantes, então a gente usa bastante esses cálculos. No segundo ano a gente também tem Fundamentos de TI, um módulo sobre planilhas, então a gente tem que pegar todas as fórmulas matemáticas e trazer para ensinar dentro do planilhas. Então toda essa base da matemática a gente acaba, querendo ou não, reforçando um pouco no técnico também. Questão 2. Pode dar exemplos de como a matemática é utilizada em atividades comuns, como fazer compras ou cozinhar? Pensando em atividades do dia a dia, uma coisa muito legal é que eu acho que isso realmente a gente só percebe quando a gente se torna adulto. A matemática, ela está muito presente no dia a dia. Porque, por exemplo, vocês vão fazer uma compra parcelada. Às vezes é um valor alto e você quer parcelar. Mas você sabe se aqueles juros compostos está valendo a pena? Ou deixou alguma coisa atrasar e aquilo está gerando um juros? Você sabe fazer esse cálculo de juros compostos? Porque existe uma taxa ao mês, né? Que no caso seria esses juros compostos. Será que isso realmente está valendo a pena? Se eu parcelar em mais vezes, essa taxa vai aumentar ou ela vai se manter a mesma? Para calcular imposto de renda também a gente precisa entender um pouco sobre matemática, entender como é que funciona esse cálculo. Então, até para ir no mercado, né, entender se vale mais a pena comprar um produto maior por um determinado preço ou comprar dois daquele pequeno. E algumas vezes vale mais a pena comprar dois pequenos do que um do grande. Então a gente precisa ter essa matemática minimamente afiada no dia a dia, até para sobreviver mesmo. Terceira questão. Quais conceitos matemáticos são mais frequentemente usados no planejamento de viagens ou deslocamentos diários? Poxa, eu acho que isso é bem interessante. Uma coisa que pelo menos a gente faz muito lá em casa é entender, eu sou do Rio, né? Então a gente viaja muito pra lá. A gente sempre tenta calcular mais ou menos quanto está a passagem de avião e quanto está o preço da gasolina para entender se vale mais a pena ir de carro ou se vale mais a pena ir de avião. Às vezes o preço da gasolina está tão alto que a gente acha a passagem de avião mais barato. Mas para isso a gente precisa saber calcular bem o trajeto, quanto tempo a gente vai ficar na estrada, possíveis imprevistos, calculando isso junto com o valor da gasolina. E também, claro, quando a gente vai para um lugar fora, né, que não seja o Rio, entender o valor de hospedagem, fazer esse cálculo, dividir quanto a gente vai estar gastando, hospedagem, alimentação, quanto que a gente vai estar gastando por dia naquela viagem. Então até para viajar, a matemática está ali. E como a matemática ajuda na gestão do tempo e na organização das tarefas diárias? Tá. Eu acho que a matemática, como a gente já viu até agora, ela vem presente em tudo. Eu acho que na gestão do tempo, ela se torna muito presente, principalmente para a gente que é professor, porque, por exemplo, a gente que é professor, a gente trabalha com hora-aula. Então a gente tem que saber, se eu estou tantos por cento em sala de aula, se eu estou 70% do meu tempo de trabalho em sala de aula, quanto tempo eu tenho que ter de planejamento? Né? Então até pra gente que é professor no dia a dia, a gente precisa saber que se eu tenho uma porcentagem de carga horária em aula, eu tenho que ter 20% daquela carga horária em planejamento. Então se eu dou 45 horas aulas, eu tenho que ter 20% desses 45 de planejamento. Então a gente sempre tem que estar fazendo esse cálculo para entender o tempo de planejamento que a gente tem para preparar as coisas do dia a dia. Questão 5. De que maneira a matemática é aplicada na administração das finanças pessoais, como orçamento e economia? Nossa, a matemática, ela está muito presente, né? Aí entra de novo aquele exemplo que eu dei para vocês, a gente precisa muito da matemática, cálculo de média, acho que principalmente a parte da matemática, acho que a gente aprende isso no Fundamental 2, não sei se a gente fala disso no ensino médio, que é trabalhar com juros. Para viver hoje em dia no mercado, parcelar uma compra, às vezes parcelar a compra vale muito mais a pena, né? Porque aquele dinheiro fica rendendo e a conta ela tá parcelada. Mas a gente precisa entender minimamente de como funciona o cálculo de uns juros compostos, até de juros simples, para saber se isso vai valer a pena para mim no final ou não. Entender da matemática, saber alinhar a matemática com conhecimento de planilhas, torna a sua vida financeira muito mais organizada. Questão 6. Quais são os principais desafios que as pessoas enfrentam ao aplicar a matemática no dia a dia e como podem superá-los? Bom, eu acho que cabe também das pessoas, antes de só tentar ler as coisas e chutar, procurar um pouco sobre a matemática. A gente nunca vai saber tudo de cabeça. Por exemplo, eu queria um dia fazer um cálculo e eu não lembrava como é que fazia lá a fórmula dos juros compostos de cabeça. E aí eu fui na internet, fui e pesquisei. Então acho que cabe as pessoas pesquisarem um pouco antes de tentarem chutar ou resolver tudo com regra de 3. Acho que a gente relembrar esses conteúdos ficaria mais fácil.
Pode explicar como a matemática é utilizada na análise e interpretação de dados em situações cotidianas, como entender estatísticas de saúde ou esportes? Isso é bem interessante, tá? Principalmente quando a gente como ser humano mesmo, a gente vai numa consulta médica e vai fazer exames, eletrocardiograma ou qualquer tipo de exame, a gente precisa entender realmente da matemática, do cálculo de estatísticas, para entender um pouco sobre isso, né? Pra galera também que gosta de investir, quando a gente começa a falar de bolsa de valores, a gente começa a trabalhar muito com gráficos e a gente precisa saber interpretar esses gráficos. Pensando também na saúde, em investimento, então os gráficos eles são outros conteúdos que realmente estão bem presentes ali. Questão 8. Como a matemática é aplicada na resolução de problemas práticos? Como calcular a quantidade de material necessário para uma reforma em casa? Nossa, a matemática ela está muito presente nessa área, né? A gente precisa primeiro entender o que vai comprar e pensando até numa reforma de casa, a gente precisa primeiro saber o que vai comprar, qual é a quantidade daquilo, para depois fazer um valor total. E quando a gente vai fazer uma reforma de casa, sempre vai acontecer um imprevisto. Então, dentro dessa fórmula que eu estou calculando o valor total, baseado no quilo que eu vou precisar, ou no metro quadrado do piso que eu vou trocar, eu preciso ainda ter uma brecha, talvez 10% extra, para caso tenha algum imprevisto. Então, além de saber calcular a área, né, saber calcular quantos pisos vão aqui, quantos metros quadrados daquele piso eu tenho que comprar, qual é o valor de cada piso, juntar tudo isso com outras coisas, né, com argamassa, concreto e afins. E ainda botar em cima disso tudo 10%, para caso de algum tipo de imprevisto, 10, 15, vai de cada pessoa. Depende de matemática. Se você quer fazer sozinho, precisa saber. Questão 9. Quais são as habilidades matemáticas mais importantes que as pessoas devem desenvolver para melhorar a sua eficiência e tomada de decisões no cotidiano? Eu acho que a principal delas, disparadas, é com certeza o raciocínio lógico. As funções básicas como média, soma, subtração, divisão e juros, eu acho que são principais, mas pensando como secundário, o que a gente acaba não vendo tanto no dia a dia é o raciocínio lógico, porque por incrível que pareça, o raciocínio lógico, a única maneira da gente desenvolver ele é tendo essa base matemática, né? Até os cursos e desafios lógicos vêm com essa questão da base matemática, que é o que torna a gente mais ágil e mais esperto para algumas decisões do dia a dia. Eu falo muito isso para os alunos do técnico, por mais que vocês não vão seguir na área de programação, se vocês desenvolverem um bom raciocínio lógico aqui dentro, junto com o apoio da matemática, isso aqui vai servir para qualquer área do conhecimento que vocês forem. E última questão, questão 10. Como você observa a matemática aplicada no cotidiano das pessoas? A matemática ela está no cotidiano de todo mundo, seja até dos professores de humanas, seja no nosso, que a gente é da área técnica, às vezes de maneira mais sutil, às vezes de maneira mais escancarada, né? Na técnica ela vem muito presente, ela é muito escancarada, mas nas áreas mais humanas elas vêm de maneira mais sutil. Mas o tempo todo ela está ali presente, seja com fórmulas mais básicas, soma, subtração, divisão, seja de maneira implícita como raciocínio lógico, ou seja com contas mais elaboradas mesmo, de interpretar gráficos e saber entender plano cartesiano. É isso. Obrigado, professor. Nada.